Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 11. Conforme você for encontrando aí, fique de pé, reverência à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11. Texto muito conhecido de nós. O Senhor traz uma palavra de renovo sobre a nossa vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que estava enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Jairo, o nosso amigo dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, achavam que cuidava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dízimo, aos condiscípulos: vamos nós também morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já estava há 4 dias, que já estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse ela: Senhor, creio que tu és o Cristo, enviado de Deus, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela a casa, consolavam que Marta apressadamente se levantara e saíra, seguindo-na, dizendo: vamos ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a ouviu chorar, também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê.
Jesus chorou. Disse, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque haveres de me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixa, o seu rosto envolto no lençol, e disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração. Peça para que o Espírito de Deus ministre ao teu ser, ministre sobre a tua vida. Peça ao Senhor nessa noite para que a palavra de Deus entre, penetre e faça uma diferença no teu coração. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor para transformar o nosso coração nessa noite numa terra muito fértil, para ouvir a voz do Senhor e receber e obedecer e viver tudo mesmo que o Senhor tem para nós. Pai, a tua palavra é tão especial, a tua voz é inigualável, inconfundível, e nós precisamos ouvi-la nessa noite. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Esse mês onde o Senhor nos chamou para viver uma restauração, fala conosco, ministra, enche o nosso coração de fé. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a tua voz, o Senhor venha restaurar a cada área da nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Nós temos ouvido do Senhor a todo mês, a todo culto de ceia, uma direção do Espírito Santo de Deus sobre o que o Senhor ministra, o que o Senhor deseja como pastor da igreja, né? Ele é o pastor da igreja, amém? Nós somos conduzidos pelo bom pastor. Eu sempre digo isso, porque nós somos apenas cooperadores. Hoje é dia do pastor metodista, né? Tivemos uma homenagem aqui hoje, né? Louva a Deus pela vida da igreja, por esse momento, né, tão especial, por esse dia. As crianças também fizeram uma homenagem muito legal, né? Colocaram a foto, a minha foto, mas a foto das crianças, né? E elas eram o cordeirinho, as ovelhinhas ali, e foi um momento muito especial para a minha vida. Mas temos o entendimento que nós somos cooperadores do Senhor, né? Nós somos cooperadores do Senhor, porque Ele diz, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, né? E o Senhor é o nosso pastor, e por isso que de nada nós temos falta. Temos a plena consciência, então, que o nosso papel é não atrapalhar o que o bom pastor, o Jesus, está nos orientando. E a cada ceia, a cada início de mês, nós temos recebido da parte de Deus uma palavra. E essa palavra para o mês de abril é sobre restauração, sobre o Deus que restaura. Às vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, nós vemos, né, as coisas se perdendo, as coisas se quebrando, as coisas deixando de ser do que um dia elas já foram, né? Eu estava pesquisando e pensando sobre restauração,
E a palavra restauração, ela vem do latim, que no latim ela é restaurare, né? Que significa reparar, que significa renovar. Mas o que me chamou muita atenção é devolver ao estado original. Então, restauração é sobre, sim, renovação, é sobre, sim, reparar aquilo que se quebrou, mas muito mais do que isso, é restaurar, é também trazer, devolver ao seu estado original. E na Bíblia de Deus, ou na Bíblia, né? A Bíblia vai dizer e nos ensinar então que vai muito além de consertar algo que se quebrou. Restaurar então fala de trazer a vida, de trazer a esperança, de trazer novamente o propósito de Deus. E toda vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus é especialista em transformar caos em testemunhos. Amém, queridos? O Senhor, o Deus que nós servimos, é especialista em pegar situações, em pegar pranto e transformar em alegria, em transformar em dança, em pegar a morte e transformar em vida. Pegar o caos estabelecidos que muitas vezes a própria vida propõe, o próprio inferno muitas vezes se mobiliza para que o caos possa ser instalado. Mas quando eu entendo que a restauração é quando Deus intervém no impossível, e quando Deus ele intervém no impossível para revelar na verdade o seu amor, para revelar o seu poder e para revelar o seu propósito na nossa vida. Então, toda vez que nós vivemos restauração, tem a ver com o amor e cuidado de Deus, amém? Toda vez que você vive restauração, tem a ver com o poder de Deus se manifestando no seu caos, na sua história, né? Toda vez que nós, então, vemos o poder de Deus, nós vamos ver também propósito. O deserto, né? Muitas vezes eu sempre penso sobre isso, que o deserto, ele está na agenda de Deus. Ele faz parte do plano de Deus para a nossa vida, porque assim como fez plano no início, né? No início do ministério de Jesus, você lembra o que o Espírito Santo fez? Depois de Jesus ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo que você ouviu? Está errado, não? Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, não, está errado. Como assim? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Sim. O Espírito Santo, então, está ali treinando, capacitando, né? Está ali revelando a Jesus tudo que Jesus precisava viver. Para quê? Para que Jesus se manifestasse inteiramente, para que Jesus fosse tentado a um propósito muito maior dessa ida de Jesus ao deserto. Não é apenas mostrar o Pai, não é apenas buscar o Pai, mas porque para que Ele pudesse revelar e mostrar a nós que é possível passar pelo deserto e o nosso coração permanecer fiel ao Senhor. Jesus então vem nos provar e nos ensinar que é sim possível passar pelas provações, e talvez você entra nessa noite aqui passando tanta luta, tanta provação. Talvez você que está de casa nos ouvindo e dizendo, meu Deus, essa palavra é para mim, estou passando um tempo de luta, de dor. Mas o que eu e você precisamos ter certeza é que o Senhor, como nessa palavra, pode até demorar a se manifestar. Mas a fidelidade do Senhor e o propósito de Deus se cumprirá na nossa vida em nome de Jesus. O que eu e você não podemos perder de vista é que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que eu e você não podemos pensar e perder de vista, e o nosso coração também não perder a esperança, é entender o que o Salmo 46 declara para nós.
Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro tão presente na hora da minha dor, na hora da minha angústia, na hora da minha tribulação. E no meio do salmo vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado. Quando o Senhor recebe o recado, Jesus estava em algumas cidades distantes dali, de Betânia, da casa dos seus amigos, né? E a palavra diz que Jesus ainda permanece ali e fala mais 2 dias no lugar onde estava. Mas Jesus, ele vai ao encontro de Lázaro, mas eles estão dizendo: Senhor, por que a gente vai voltar? Lázaro está doente. Lázaro está doente, mas Jesus, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a vida, tem propósito. Meu irmão, se você está passando por luta nessa noite, creia que há um propósito maior de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Sabe, se você está passando, não é para a morte, não é para a vergonha, é para que o nome do Senhor seja exaltado no meio da tua dor, é para que você possa depois contar e cantar o hino da vitória. Deus, você ter a oportunidade de dizer e contar: o caos foi transformado em testemunho, e quando você testemunha, Deus é glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus vai dizer que Jesus se revelou nessa história como um Deus que restaura. E nós vemos aqui algumas restaurações que estão acontecendo nessa história dessa família, de Lázaro, de Maria e de Marta. Essa família que é amiga de Jesus, essa família que tantas vezes abriu a sua casa para Jesus repousar, para Jesus se alimentar, para Jesus ali, né, renovar as suas forças. Eu imagino que o ministério de Jesus fosse muito intenso, né? Olha que nem tinha WhatsApp, né? Olha que nem tinha ali telefone. Mas eu imagino num ministério tão intenso, onde as pessoas procuravam Jesus o tempo todo. E a Bíblia deixa claro então que essa casa era um lugar de refúgio, para Jesus renovar suas forças, descansar, para que ele pudesse estar pronto de novo para uma nova caminhada. Mas só parece. E quando essa casa mais precisa, Jesus não está pronto para atender. Parece que quando essa casa mais tem necessidade, Jesus não está de prontidão para largar tudo e fazer o que essa casa tem necessidade. A primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus restaurando, é uma fé abalada. Às vezes algumas situações acontecem na nossa vida, eu não sei se você já passou por isso, onde a nossa fé é abalada. Onde muitas vezes a gente se pergunta de fato: Deus está me vendo? Deus se importa comigo? Eu sou importante de verdade para Deus? Talvez no meio da tua história, no meio da tua dor, você já se perguntou sobre isso. Será que eu sou importante? Deus consegue me ver? Deus consegue me enxergar? Porque a primeira coisa que Marta e Maria vai dizer quando Jesus chega, e aos olhos dela, Jesus está atrasado, né? Já se passaram mais de 6 dias. 4 dias já tem que Lázaro foi sepultado. 4 dias já tem que não deu tempo de Jesus chegar. E a distância não é tão grande assim. 4 dias. Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus vai escutar da parte delas é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, teu amigo, não teria morrido. Não teria morrido. Às vezes, no meio da nossa dor, no meio da nossa luta, eu acredito sim, que o inimigo ele vê a nossa fragilidade, né? E começa muitas vezes a lançar no meio da nossa fragilidade
muitas e muitas mentiras. Muitas e muitas mentiras. No meio da nossa fragilidade, ele é oportunista. E assim como ele se revelou a Jesus, quando Jesus está ali 40 dias jejuando, né? Talvez fraco no seu corpo, mas mais forte espiritualmente. Talvez fraco no seu corpo, 40 dias, né? A gente jejua um dia, meio-dia, já dá uma fome, já dá uma fraqueza. Imagine 40 dias. E nesse propósito, Jesus, nesse ambiente, nesse cenário, o diabo se manifesta tantas vezes e lança tanta mentira sobre o nosso coração. Que o Senhor não está nos vendo, que nós não somos importantes, que o nosso irmão que está do lado, ele sim, ele é abençoado. Quantas e quantas vezes na hora da nossa dor você se pergunta, eu sou fiel, estou na igreja, eu sou um dizimista da casa de Deus, eu trabalho, eu faço parte de ministérios, eu coloco a mão na obra, estou passando por essa luta e eu olho e percebo que muitas vezes o ímpio está crescendo, está prosperando, tudo dando certo para a vida dele. E a palavra de Deus vai dizer, não se inveje do ímpio, porque a prosperidade dele é passageira. Não se inveje com o crescimento do ímpio, porque isso tudo vai passar, é palha. Mas aquilo que eu estou edificando na tua vida é para sempre, diz o Senhor. Aquilo que eu estou edificando na tua história é para a eternidade. Você pode dar glória a Deus por isso aí, irmão? Então nós entendemos que o momento, né, que tantas vezes nesse momento de dor, Satanás ele se manifesta, ele dá a oportunista como ele é, ele vai dizer para a nossa vida, mas eu creio que nesse mês Deus também deseja restaurar a nossa identidade nele, a nossa fé, talvez uma fé abalada por uma perda, por uma porta que se fechou, talvez a fé abalada, como o provérbio diz, que a esperança tardia adoece o coração. Talvez de tanto a gente esperar, nada acontece, o coração, como o provérbio diz, adoeceu, perdeu a esperança. Eu creio num Deus que pode também renovar a tua fé. Eu creio num Deus que pode derramar ainda fé, mais fé sobre nós, né? Mais fé sobre nós. Para quê, pastor? Eu preciso de fé para que a gente possa estar pronto, né? Para viver tudo que Deus tem para a nossa vida, amém, irmãos? Então Deus, ele restaura a nossa fé, mesmo quando ela está abalada pelas circunstâncias. O verso 35 vai dizer que Jesus, ele se comove profundamente e chora. Porque mesmo Jesus sabendo que ele vai se manifestar, eu imagino que Jesus já tem ele estava longe, ele disse, não é para a morte, é para a vida, é para que o meu nome seja exaltado e glorificado. Eu não acho que Jesus, quando chegou em Betânia, tomou um susto que Lázaro havia morrido. Conhecedor de todas as coisas, eu creio que Deus, ele é aquele que conhece o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã. O seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã também, amém, irmãos? Jesus não foi pego de surpresa, mas o cenário de dor comove Jesus. O cenário de dor faz com que Jesus também chore. Isso mostra para a gente, e os judeus quando olham para aquela cena, diz, olha como ele amava o Lázaro, ele também está chorando. Olha como ele é amigo de verdade, porque ele também chora. Aí, irmãos, nós servimos um Deus que não é insensível à nossa dor. Nós servimos um Deus que não é insensível à tua dor. Servimos um Deus que nos vê, que nos olha. Semana passada eu fiquei tanto com essa palavra no meu coração, porque ninguém mais olhou para o gadareno, mas Jesus olhou e viu. Jesus enxergou a dor, o cansaço, a miséria daquele homem. E Jesus se manifestou ali unicamente por causa daquele homem. Jesus é o Deus que te vê,
Jesus é o Deus que te contempla. Jesus é o Deus que se manifesta poderosamente na sua vida e pronto para restaurar também as tuas emoções feridas. Quantas e quantas vezes as nossas emoções nos atrapalham de prosseguir. Às vezes traumas, às vezes realidades, acontecimentos que aconteceram no passado, fazem com que como bolas de ferro, né, presas aos nossos pés, nos impede tanto da gente viver o sobrenatural de Deus. Mas Jesus se importa, e Jesus restaura também dessa emoção ferida que está no coração de Marta, que está no coração de Maria, que está ali com decepção, dizendo para ele: se o Senhor estivesse aqui, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não chegou? Nós esperávamos que o Senhor viesse, mas o Senhor não veio. Parece até que nós não somos importantes, parece até que o Senhor não se importou com a nossa dor. E a palavra de Deus diz que Jesus se importa, Ele sente. Deus, Ele restaura o nosso coração quebrado. Você pode colocar a mão aí, irmão, sobre o teu coração. Deixa eu orar sobre a tua vida nessa noite, sabe? Porque Deus é Deus que te vê, Deus é Deus que contempla a tua dor. Deus é Deus que olha e diz que Ele entra com providência na tua vida e na tua história nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, não permita que feridas antigas, não permita que o teu passado, não permita que a tua dor perpetue e talvez até leve dor para outras pessoas. Não permita que situações do passado, sabe, impeça tanto o que Deus deseja fazer na tua vida hoje. A restauração de Deus, ela é do presente, ela é para hoje na tua vida. Ela é para hoje na tua história. Abra teu coração. Creia que Deus tem o melhor para a tua vida e a vontade dEle é boa, perfeita, ela é agradável. Creia que se a porta não se fechou, é vontade de Deus, foi permissão de Deus, foi aquilo que Deus achou que era melhor para você. Creia que Deus está no controle da tua vida e como um pai que prepara todas as coisas para o teu filho, Deus permanece no controle da tua história. Tua vida não está como um barco à deriva, não. Você tem um pai, você tem um Deus. Tua vida não está como um barco à deriva que o vento faz o que ele quer. Ora lança para a direita, ora lança para a esquerda, ora tenta até mesmo derrubar. Não, seu barco não está à deriva. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle da tua história em nome de Jesus. E aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir até o dia da sua volta. Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus, você crê nisso? O Deus que restaura o que já parece perdido. Quantas e quantas vezes, em quantas e quantas áreas, nós olhamos e dizemos: não tem mais jeito, não, acabou. Não há mais o que fazer. Tantos casamentos perdidos, tanta saúde, tanta coisa que a gente olha e fala assim: não tem, esse cenário aqui é de morte. Eu sempre digo que eu e Priscila, a gente é um milagre, né? Milagre de Deus. Um milagre. Esse ano, a gente está vendo como é que a gente vai celebrar esse milagre, né? 20 anos de milagre, 20 anos de casado esse ano, né? E a gente estava pensando como é que a gente faz, né? Como é que a gente celebra isso? Faz uma festa de novo para 400 pessoas? Dá não, né, mano? Dá não. Como foi o casamento, né? Uma doideira, uma loucura.
Você olha na foto, você não conhece ninguém. Você fala assim, mãe, o que é essa pessoa aqui, mãe? Mas a gente é o milagre de Deus. Toda vez que eu vou aconselhar um casal, toda vez que eu sempre penso na esperança, sempre penso num Deus que restaura todas as coisas. Não há nada quebrado que Deus não possa restaurar. E talvez o meu caso nem seja, eu estou contando o meu milagre, talvez você tenha experiência nessa área também, e talvez muito mais profundo que a minha. Estou contando o meu testemunho, o meu milagre. Porque eu posso dizer, eu vivo diariamente o milagre de Deus sobre a minha casa. Não há nada que Deus não possa restaurar. Por mais que o estado não seja mais como o anterior, e talvez muito distante do anterior. Talvez, quando a gente se depara com essa palavra, a gente percebe alguém que morreu, e em 4 dias, 4 dias, não é alguém que fechou os olhos agora, 4 dias já se passaram, e a decomposição já faz parte daquele cenário ali. Às vezes a gente não se dá conta de tão frágil que a gente é. Às vezes o orgulhoso não se dá conta que ele não é nada, que aqui é pó, aí é pó, e se revela muito rapidamente. É por isso que é necessário tomar banho todo dia, não é isso, irmão? É por isso que é necessário colocar um perfume de vez em quando, não é isso? Porque logo revela a nossa carnalidade, não é isso? Logo revela, que a gente não é nada. Imagine isso em movimento, imagine quando tudo para. 4 dias. Marta vai dizer, não, Jesus, não mexe nisso. Deixa como está. Já se passaram 4 dias e a vergonha de Marta se abre ali, é cheiro espalhado, é mau cheiro, é fedor espalhado sobre a aldeia. 4 dias já se passou, para que o Senhor vai olhar aqui? Porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes nós somos como os judeus que olham quando Jesus está chorando e diz assim, mas Ele que restaurou a vida dos cegos, também não podia restaurar a saúde dele? Para os judeus Jesus, ele pode ir até determinado ponto. Jesus, ele pode se manifestar até determinada situação. Além disso, ele não pode mais fazer. Mas irmãos, mas não é isso que nós cremos. Ainda que o diagnóstico, ainda que a medicina diga não dá mais, nós continuamos crendo num Deus do impossível. Ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário da família, o relacionamento entre pai e filho, ainda que o relacionamento do marido com a esposa, talvez a realidade financeira, a mutueira talvez de dívidas, de coisas que falharam, que se perdeu do controle, você fala, não, acabou, não tem mais jeito. A gente ouve o que Ana vai dizer. Quando Ana está louvando a Deus pelo milagre da gravidez, pelo milagre da gestação de uma mulher estéril, ela vai dizer, Ele faz a estéril mãe de 7 filhos. Ele faz do monturo, sabe o que é monturo? Monturo é um monte de lixo. Ele faz aquele que está no monturo assentar entre os príncipes dessa terra. Ele faz aquilo que não é se tornar ser. Por quê? Porque Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. E quando Ele abre uma palavra sobre a nossa vida, tudo precisa ir para o seu devido lugar. Aquilo que está velho, aquilo que se quebrou, é restaurado pelo poder do nome de Jesus. Aquilo que se perdeu volta, aquilo que não existe volta à existência, porque o Senhor é Deus que traz à existência
aquilo que não existe mais. Nada está longe demais de Deus que Deus não possa restaurar. Nada está distante de Deus, mesmo que cheira mal, Ele pode restaurar, irmão, Ele pode transformar para a glória de Deus. Mas talvez falta fé para Marta de acreditar que o mesmo Deus que podia curar uma enfermidade é o mesmo Deus que pode, mesmo cheirando mal, trazer a vida de volta. Eu não sei qual é a tua realidade. De uma coisa eu tenho certeza, eu ouvi tão claramente de Deus, que esse mês seria mês de restauração na nossa vida. Talvez você diga, pastor, eu não estou precisando de restauração. Glória a Deus, que bênção. Que você seja usado nesse mês para interceder para quem precisa. Porém, a gente sabe de tanta gente precisa e tantas áreas da nossa vida, seja ela qual for, que precisa de restauração. Mas eu gostaria que você guardasse uma palavra no teu coração que diz que, ainda que cheira mal, Ele pode transformar. Amém, irmão? Você pode dizer isso para essa pessoa aí? Patrícia, ainda que cheira mal, Ele pode transformar. Varão, ainda que cheira mal, Ele pode transformar. Amém? João, ainda que cheira mal, Ele pode transformar, irmão. Em nome de Jesus. Eu finalizo nessa noite pensando que Deus Ele pode restaurar a sua fé, mesmo que ela esteja abalada. Que Deus pode restaurar as tuas emoções, mesmo que você esteja em luto ou desanimado. Deus pode restaurar relacionamentos. Deus pode restaurar sonhos. Você já reparou que muitas vezes a gente tem sobrevivido? E Deus não te chamou para sobreviver, porque a sobrevivência é um estado muito diferente da vida sobrenatural. Só que às vezes a gente, para proteger o nosso coração, de tanto que a vida já nos bateu, a gente até para de sonhar. Quem é sonhador aqui? Sonha. Eu sonho tanto que de vez em quando precisa, né? Igual um balão que vai subindo. Né? E ela, calma aí, Leandro, vem cá. Né? O sonho precisa fazer parte da tua vida, irmão. Sonha, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Sonha mesmo em ter uma casa restaurada. Sonha mesmo em ter projetos. Sonha mesmo em ter conquistas, sejam elas até mesmo materiais. Sonha mesmo em ter conquistas espirituais principalmente. Sonhe mesmo, não impeça de sonhar, não trave, sabe, de sonhar, de acreditar que o teu sonho pode sim se tornar uma realidade tão poderosa aí nas mãos do Senhor. Sonhe, ore, apresente teu sonho diante de Deus, porque nós falamos aqui na quinta-feira que a restauração, antes da restauração, antes da restauração vem o clamor. Antes da gente viver restauração, a gente precisa clamar. E quando a gente clama, a gente está apresentando sonhos diante de Deus. Quando a gente sonha, a gente está apresentando o nosso clamor diante da presença de Deus, falando: Senhor, é o meu sonho, eu necessito, eu oro, eu espero que de fato isso se realize e aconteça na minha vida. Deus pode restaurar, irmãos, a sua identidade, seu valor, o seu chamado nesse mês, em nome de Jesus. Qual área morta você precisa apresentar diante do Deus vivo nessa noite?